Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse dia 22 de março, de 2022, nessa terça-feira aí da terceira semana da nossa Quaresma. Viva de Coriésio, Percor Maria. Hoje o tema aqui é um tema difícil, um tema sobre o perdão. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, no começo diz assim, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí o Senhor falou: olha, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí então ele contou aquela parábola, do homem que não conseguiu pagar, você pode ler na íntegra, não conseguiu pagar uma dívida tão pequenininha. Ele foi muito perdoado, e não conseguiu pagar uma dívida pequenininha do outro. Essa parábola aqui é a parábola de Jesus Cristo, Jesus que perdoou todos os nossos pecados na cruz. Jesus doou a tua vida por nós, pagou, justificou, não tem mais nada para ser pago e a gente não consegue perdoar aí o vizinho, perdoar a mulher, o marido, a gente não consegue perdoar absolutamente nada, é muito complicado. Por isso que os 70 vezes 7 não significa que um número determinado, diz aqui São João Crisóstomo, na Catena Áurea. Não é um número determinado, que você tem que anotar num caderninho. Chegou aos 77, acabou, pronto. Não. Ele expressa aqui sempre e ininterruptamente. Sempre. Santo Agostinho tem uma explicação muito legal, muito bacana aqui, para justificar isso. Entretanto, o Senhor não colocou esse número sem causa. Não foi o número assim, 70 vezes. Não. A lei foi dada em 10 preceitos. E se a lei está compreendida no número 10, o pecado significado pelo número 11, porque é a transgressão da dezena. O número 7 costuma ser tomado por um todo, porque o tempo corre inteiro entre 7 dias e 11 vezes. 7 dias e 11 vezes. 11 vezes 7 formas 77. Então, 11 vezes 7 formam 77. Deu para você entender? 7 dias, o tempo corre 7 dias na semana. A transgressão da lei é o 11, então 7 vezes 11, 77. 11 vezes 7 formam 77. Ele quis, portanto, que se perdoasse todos os pecados, porque com o número 77 assinalou de antemão todos os pecados. Então, aqui nós temos então aqui o tempo, que você tem que perdoar tempo, sempre, ininterruptamente, mas é perdoar todos os pecados. E perdoar todos os pecados não significa que você tem que ficar babando o ovo, não significa que você tem que ficar puxando o saco da pessoa que fez um mal com você, mas perdoar é não ficar com aquele rancor, com aquela mágoa e principalmente não odiar e não fazer o mal. Muita gente que a gente percebe que não perdoou quer que a outra se ferre, quer que a outra se dê muito mal. Tomara que ela se dê mal, tomara que ela se ferre na vida dela, ela vai pagar com o mesmo preço, ela vai se ferrar. Isso aí não é perdoar. O perdão, ele faz bem para a nossa vida, para a nossa alma, ele faz melhor, ele faz mais efeito, ele faz um efeito mais positivo na nossa vida do que a pessoa. Você perdoa não por causa da pessoa, você perdoa por causa de você. Você quer ter um coração novo, você quer ter um coração bom. Você perdoa aquela pessoa, mas é por causa de você. E olha, padre, mas qual que é então o limite de você perdoar? Qual que é então ali o limite para você ser um bobo? Olha, aqui no Evangelho, o Senhor não está falando que você é um bobo se você perdoar sempre, sempre no tempo e todo o pecado. O 7 e o 11, o 77. O Senhor não está falando aqui que você é bobo. Ele está falando que vai fazer bem para você e vai ter alegria no céu. Vai ter alegria na eternidade porque você perdoou todo tipo de pecado. Traição, fraude,
roubo, assassinato. É difícil? É difícil. Mas a pior pessoa nessa vida, ela merece ser perdoada. Mas não significa que ela não tem que pagar pelos seus erros. Você não é juiz de ninguém. E mesmo que nessa vida a justiça seja falha, a justiça de Deus nunca falha. Você não é juiz. Faça simplesmente o que o Senhor pede. Perdoe e deixe o julgamento para a eternidade. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, doce coração de Maria e o coração de José, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.